Então, o que se segue dizendo, na sequência dessas ocorrências, é que se estava celebrando em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. No inverno, em Jerusalém, faz muito frio. Muito frio. Frequentemente neva. E aqui não se diz qual era a condição do frio, mas se faz questão de afirmar-se que se tratava do inverno. Portanto, era algo que se fazia com cobertura a mais sobre o corpo, porque o vento que sopra na esplanada do templo em Jerusalém é um vento gelado. E Jerusalém é alta, 800 metros acima do nível do mar. Então, o vento que sopra lá, em qualquer época, é forte, no inverno é absolutamente frio. Então, Jesus passeava no templo. Jesus não frequentava o templo. Ele, quando está lá, ele passeia, olha para lá, olha para cá, vê o pessoal, olha onde os grupos estão, olha a onda dos religiosos, o que está rolando, o que os rabis estão ensinando para grupos pequenos reunidos em torno dele. Ele está passeando no templo, tranquilo. Não está procurando absolutamente nada. É uma manhã que ele acordou, estava fria no inverno, foi ao templo e começou a passear, sem chamar ninguém, sem falar nada, nem para os seus discípulos imediatos, que estavam sempre nas proximidades dele, não. Apenas passeava no templo, no chamado Pórtico de Salomão, que era uma das entradas principais. Então, rodearam-no os judeus, e quando diz os judeus, está falando do pessoal vinculado à religião, e que viviam no templo. Eles vieram e o rodearam, fizeram um anel em volta dele e o interpelaram. E olha só a interpelação. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Porque eles dizem, que negócio é esse, cara? Eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E eles estavam pretendendo matar Jesus. Aí olharam para isso e disseram, que negócio é esse? Até quando tu deixarás as nossas mentes em suspenso? O que é isso que tu estás falando? Que tu estás ensinando? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, o que é isso? E a religião entra em crise quando o evangelho é pregado e os discípulos entendem a linguagem de Jesus e as suas metáforas. Mas quem está com o coração bloqueado não entende nada. Parece que são pessoas que ficaram absolutamente obturadas em toda a sua cognitividade, não conseguem perceber o óbvio. Os simples entendem, mas os eruditos, os acadêmicos, os religiosos, os fanáticos especialmente não entendem nada. E aí, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Mostra a tua carteira de identidade de Cristo. Essa carteirinha da ordem dos pastores com carimbo. Este é Jesus, o Cristo. E tem autorização nossa para andar por aí. Era isso que eles queriam. Um Cristo que se submetesse a eles, que achasse que eles e as autoridades do templo eram o máximo. E Jesus nunca os procurou, nunca os indagou, nunca se interessou pelo que diziam ou pensavam, nunca. Nunca. Jesus estava ali falando com gente, com o povo, não com essas pessoas que se colocavam acima da categoria de gente. Esses donos da verdade, esses semideuses da religião, Jesus nunca os procurou, sempre viveu na marginalidade, cresceu em Nazaré, botou sua base em Cafarnaum, no meio dos gentios, dos angustiados, dos oprimidos, dos aflitos, dos perdidos, dos culpados. É aí que ele fica o tempo todo, e quando ele vem para Jerusalém, ele é uma perturbação o tempo todo, porque se ele cura, isso é uma angústia para os religiosos. Se ele diz uma palavra sobre
iluminação espiritual, essa é uma perturbação para os religiosos. Se ele convida a andarem com ele, porque ele é o bom pastor, quem quiser ser dele, entrar pela porta que é ele mesmo, e obedecerem ao Evangelho, e a saberem que nada nem ninguém os arrebatará da sua mão, e que ele tem o poder de fazer isso, porque ele tem o poder de dar a vida, e depois chamá-la de volta para si mesmo. Esse é o poder da ressurreição. Aí eles vêm e dizem, fala francamente. Aí Jesus lhes responde, já vou-lo disse, mas não credes. Já disse, mas não credes. Vocês não creem na minha palavra. Então não adianta. Vocês querem que uma outra repetição? Querem que eu mostre um sinal escrito, o quê? Filho de Yahvé, embaixo da minha axila esquerda? O que vocês querem? Eu já disse francamente quem eu sou e como é a minha relação com as minhas ovelhas. E como é o evangelho que eu trouxe, que eu trago, como é a minha boa nova. Como ele mesmo disse, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. São ovelhas espalhadas pelo mundo. E a mim me convém conduzi-las, e elas também, que não são daqui desse mundo judaico, são de todas as nações da terra, ouvirão a minha voz e muitas delas me seguirão. Eles estão perturbados. E Jesus disse, eu já disse a vocês tudo que vocês precisavam saber, mas vocês não entenderam. Porque vocês estão bloqueados. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. A gente fica sabendo se a palavra é verdadeira ou não é verdadeira, se o mensageiro aguarda, e se o mensageiro a usufrui. Se ele é um dos beneficiários da boa nova que ele anuncia aos outros. Se ele é o primeiro beneficiário, se ele carrega a coerência do que ele diz. São as minhas obras, que Jesus diz, que dão testemunho de mim. Assim como na vida do discípulo, são as obras de obediência ao Evangelho e de experiência no Evangelho que dão testemunho dele. Ele continua e diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Essa é uma coisa que precisa ser dita com toda clareza. Aqui mesmo no capítulo 8, Jesus disse, vocês não me entendem porque vocês não compreendem a minha linguagem. Ele disse que tem um nível de percepção cognitiva que só tem aqueles que são suas ovelhas. Os que não são suas ovelhas, os que não deram esse passo de entrega, não entendem nada, não compreendem. E não é uma questão de não serem inteligentes ou não terem cultura. É que o Evangelho, como Paulo diz, se discerne espiritualmente. O Evangelho se discerne espiritualmente. Não é segundo a carne, nem segundo a cerebração. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é loucura para os que se perdem. Ele é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos ciosos da sua cultura filosófica ou acadêmica. Não entendem, não discernem, porque só se discerne espiritualmente. E uma vez que você tenha se entregado como ovelha, entrado pela porta e seguido só ouvindo a voz dele, só ouvindo a voz dele, seguindo apenas a ele, vós não me credes porque não sois meus, não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a minha palavra, elas ouvem. Ouvem no sentido não de que escutam, mas no sentido de que obedecem. Elas andam na trilha, elas seguem comigo, elas têm prazer, elas discernem, têm prazer na entrega obediente. Essas são as minhas ovelhas. Mas vocês não podem entender, porque para entender é preciso se entregar e seguir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Quem faz parte desse rebanho pode viver com a segurança absoluta de que recebeu a vida eterna.